Olá, tudo bem? O meu nome é Thiago Loyola, eu sou nutricionista e hoje eu quero falar sobre as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. E o que significa isso? Primeiro, plantas alimentícias são plantas que você pode comer. Não convencionais significa que talvez não esteja tão inserido no mercado, nas mesas, na cultura, ainda tem um caráter exótico, digamos assim, né? Por isso é importante os profissionais de saúde, né, profissionais das áreas aí, propagarem essa informação, esse conhecimento, porque é muito importante você saber qual planta que você pode comer ou não é? Principalmente se forem nutritivas. E no caso aqui das punks, a gente está falando não só de plantas nutritivas que você pode comer, né? Mas que são acessíveis, são gratuitas, são às vezes essenciais porque elas são terapêuticas, oferecem nutrientes ou substâncias bioativas que combatem doenças ou que podem diminuir, né, a incidência, a prevalência de uma determinada doença. Imagina só quantos estudos estão saindo recentemente e é isso que a gente quer. Nós queremos propagar essa informação, porque muitas vezes, vamos supor, tem um terreno atrás da sua casa cheio de planta boa para a saúde e você está pagando remédio caro. Às vezes a planta é bem melhor. Então é muito interessante esse tema das punks. Muitas vezes elas são consideradas mato mesmo ou erva daninha. Às vezes tem uma planta alimentícia que o pessoal está arrancando, jogando fora, está capinando lá o jardim e nem está percebendo que está jogando um ouro fora, né? Sabe, às vezes pode fazer um chá que vai curar um problema no rim que o cara está tendo, entendeu? E outra coisa importante para falar das punks é que às vezes são parte de determinado alimento que são descartadas e a pessoa não sabe que pode comer. Por exemplo, pega a batata doce, ela tem uma folha. A batata doce não é só aquela raizona, que é tubérculo, né? Tem as folhas, e as folhas são muito saudáveis e se pode comer. Elas são boas, eu gosto muito de folha de batata doce, folha de abóbora, a flor da abóbora é muito boa também. Então eu vou citar algumas punks só para vocês saberem, né, um pouquinho. Talvez a mais popular delas atualmente, pelo menos aqui no Brasil, é a Ora Pronobis. Eu estava no parque, acho que ontem, fui dar uma voltinha no parque, fazer uma caminhada e tal, dar um oizinho para os patos, e eu vi o guardinha lá comentando: olha, eu comi um omelete de Ora Pronobis, era super gostoso, nossa, eu queria mais. Eu pensei, puxa vida, que bom que está propagando essa informação, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. E a Ora Pronobis realmente ela está sendo muito divulgada pela sua fama de ter 25% de proteínas na composição da folha dela, né? Isso obviamente não significa que vai ter uma pancada de proteína, né? Que vai cair um boi em cima de você, mas é considerável, né? Você ter um aporte proteico por meio vegetal, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a uma carne animal, tá caro, não é? E a Ora Pronobis, ela é uma planta tipo um cacto, né? Vou falar tipo um cacto, ela é um cacto e ela cresce com facilidade. Um clima frio, clima quente, ela nasce, ela desenvolve e você pode comer as folhas, tomando cuidado, né, com o espinhozinho, e você pega essas folhas e refoga, e tritura, faz pó, seca. Então tem várias formas de usar a folha da Ora Pronobis para você se alimentar, né? E não somente proteínas que ela vai ter, mas ela aumenta a imunidade, né? Ela é conhecida como a carne dos pobres pelo fato dela ser acessível. E por que esse nome Ora Pronobis, né? Que significa no latim orai por nós, né? Então, uma planta profética, talvez. Então vamos falar agora de outra, que é a serralha. A serralha, ela é muito comum. Ela é muito comum. Ela é daquela folha que você vai no mato ali, no campinho de futebol, você vai ver serralha espalhada ali. Serralha é aquela que todo mundo que vai cuidar do jardim recolhe e joga fora. Aquela plantinha chata que você
vamos supor, arrancou todo o tapete de grama, deixou só terra. Deu uma chuvinha ali, já está nascendo. Quem plantou? O além, geração espontânea. Eu não faço a menor ideia. Se é o cocô do passarinho que está cheio de semente, não sei. Mas a serralha nasce. É muito louco isso. E a serralha, ela pode ser comida também como salada, refogada, cozido. E ela é uma folha, né? Uma folha. O interessante de falar sobre a serralha, ela é desintoxicante do fígado. Eu não tenho aqui ela para mostrar na mão, que é uma serralhinha assim, ó, que seria legal mostrar para poder identificar. Ela é desintoxicante do fígado, ou seja, hepatoprotetora. Né? Quantas pessoas têm problema de fígado? Quantas pessoas precisam proteger o fígado? As pessoas que tomam medicamento, remédio para lá e para cá. Como é importante saber que às vezes ali na garagem, no jardinzinho da garagem, dá para pegar uma pancada de serralha e fazer bem para a saúde. E ela também nutre. Ela não tem só aqueles elementos terapêuticos, ela nutre. Então se a pessoa for comer, ela vai estar abastecida, não é? Outra planta que eu quero falar tem um nome esquisito para chuchu, eu nem sei se eu estou falando certo. Beldroega, eu acho que se fala assim, tá? Porque a gente lê ali Beldroega, eu acredito que seja assim que se fala, Beldroega. E essa planta Beldroega, por que eu selecionei ela para falar hoje? Por causa da discussão grande que tem sobre o ômega 3, né? O ômega 3 do fígado de bacalhau, o ômega 3 do salmão, o ômega 3 das regiões das águas profundas frias da Noruega, o ômega 3 daquela marca famosa que todo mundo brinca e faz piada. Ômega 3 para todo lado, mas no fim todo mundo ainda continua com a falha de abastecer o organismo com ômega 3 decente, né? As cápsulas, elas têm um problema muito grande, porque a maior parte delas tem uma mistura muito grande com outros óleos, ou está rançoso, o óleo está oxidado, se torna perigoso para a saúde, algo venenoso. Então assim, realmente não se sabe ao certo a eficácia disso e às vezes pode atrapalhar. E tem algumas plantas que fornecem um ômega 3 diferente, ele não é tão bem utilizado pelo organismo como o ômega 3, por exemplo, de um peixe, um ômega 3 animal, mas que serve, porque as quantidades são grandes. Então você se alimentando dessas plantas, né, com esse ômega 3, o corpo vai puxar sim alguma margem interessante para que você utilize. Quem são essas plantas, né? Eu vou falar de duas que não são punks, tá? Vou dar uma ramificada aí no assunto, que é a semente de chia e a semente de linhaça marrom. São sementes que têm ômega 3, né? E que é interessante a pessoa consumir, né? Esse ômega 3 não vai estar oxidado, como pode estar nas cápsulas, né? Só que agora a gente soma mais um, que vem das punks, que é da Beldroega. E você pode comer como um cozimento, né? Ou chá. Por que eu falo não faça saladas? Por causa de um elemento que tem na planta, se chama oxalato. Esse oxalato, ele é abundante nas plantas, tá? Até o espinafre tem. Só que é interessante você jogar ele fora, né? Tirar ele aí do alimento, porque ele pode dar pedra no rim, ele pode dar problema. Então, quando você aquece, você tem essa perda de oxalato, então o alimento se torna seguro para alimentação. Inclusive a Ora Pronobis tem um oxalato, viu? Então, se cozinhar, botar um aquecimento aí é melhor. Mas vai ter perda de nutriente. A perda não é considerável, vai acabar sendo melhor cozido do que o cru, tá? Nesse caso, não são em todas as plantas. E a Beldroega também baixa a glicemia, é daquelas plantas que ajudam quando a pessoa tem glicemia alta. Ok? A próxima planta que eu quero falar, Major Gomes. Major Gomes, ela tem uma florzinha rosinha, bem bonitinha. Eu gosto de comer Major Gomes, eu como refogado e cozido também.
Ela é bem suave, né? É como se você estivesse fazendo uma couve, por exemplo, né? Você pica, bota na panela um alhozinho, uma cebola, e come, né? O interessante do Major Gomes é o quê? A recuperação do estado nutricional da pessoa. Você vai ter os principais minerais e aminoácidos que a pessoa precisa. Então, por exemplo, vamos falar um mineral importante do Major Gomes, o ferro, né? A pessoa que precisa de uma recuperação de saúde, ela precisa de ferro para não ter anemia. E os aminoácidos, que são as proteínas, né? Próxima e última planta que eu quero falar, essa é a minha preferida de todas, que é a capuchinha. A capuchinha é uma flor. No filme acho que do Hobbit, aparece aquela casinha redondinha forrada de flores de capuchinha. E quando eu notei, reparei no filme, eu falei, meu Deus, eu comeria essa casa inteira. É lógico que a gente tem que saber, né, as plantas que se comem, porque no caso da capuchinha, se come a folha, se come o cabinho, se ele não tiver fibroso, né? Eu já comi cabinho fibroso, aí não tem como. Parece palha, né? Mas tem cabinho que não está fibroso. Ai, meu Deus. E as flores? As flores da capuchinha são muito bonitas. Elas variam da flor da cor amarela, laranja e vermelha. A cor vermelha oferece mais antioxidantes do que a laranja, que oferece mais antioxidantes do que a amarela, né? Mas não que a amarela seja uma imprestável, tadinha. É que o antioxidante dela é outra substância. Cada cor tem uma substância diferente. E o que acontece é que essa substância tem um efeito também um pouco diferente. A vermelha tem um poder de neutralizar os radicais livres mais forte. E como que você pode comer a capuchinha? Eu recomendo já crua, no caso dela crua, em salada. Ela tem um gosto meio picante, meio de agrião, sabe? Eu fui comer com geleia outro dia, não ficou muito legal não. Então eu acredito que é mais como salada e tal. Então eu já falei do efeito antioxidante, mas eu tenho que falar do efeito principal da capuchinha, que é, digamos que a afinação do sangue, falando numa linguagem popular. O que seria essa afinação do sangue? Ela tem um efeito antitrombótico. Então, se você tem problema com trombo, se você tem problema com coágulo, se a pessoa tem um risco de ter, né, coágulo, tipo aneurisma, etc., é importante consumir essa flor, né, essa planta. Só que aí eu faço uma nota. Se já toma medicamento antitrombótico, se você consumir com a capuchinha, meu amigo, pode dar uma hemorragia. Falando sério, tá? Pode dar. Então, assim, tem que avaliar com o médico, né? Se com a capuchinha já está dando o efeito que precisa, né? Que aí pode até suspender o medicamento, mas aí quem vai ver isso é ele. Mas fala pro médico, olha, eu vi lá um vídeo que falava que a capuchinha tem um efeito legal, antitrombótico e muito forte. Quem sabe a gente pode substituir aí, tal, faz um teste ali e, puxa, legal, gostei, né? Então, quem sabe, vai aí uma recomendação, tá? Mas não vamos fazer loucuras. E é isso que eu queria falar, espero que tenha agregado muito, espero que tenha tirado algumas dúvidas também, e qualquer coisa eu tô aqui, é só pegar meu contato, seguir a minha página, seguir a página da Miss Pá Vida Plena, e é isso, grande abraço, Deus abençoe.